Raizen é o tema do nosso conteúdo. Vamos falar de coisa boa, vamos falar aí do acordo comercial entre o Mercosul e também a União Europeia, que deve favorecer principalmente o setor agro da região nossa, né, o Mercosul, e também favorecer as empresas do setor brasileiro. A gente vai entender detalhes importantes, principalmente na questão das exportações de açúcar e etanol. A gente vai falar também de Cosan, né, quedas fortes nas cotações, deixam a companhia aí em cenário interessante para você estar investindo, você que está avaliando Raizen ou Cosan para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça a parte. A gente começa falando de Raizen. Raiz 4, cotada aqui na região R$ 2,46, está praticamente na mínima das últimas 52 semanas, onde ela atingiu R$ 2,43. A máxima está aqui, R$ 4,15. Dividend yield aqui 6%, pagando aí cerca de 15 centavos nos últimos 12 meses. E aqui caindo 27% nos últimos 12 meses. Seguindo aqui no gráfico, vamos dar uma olhada rápida no gráfico. Importante a gente entender, tivemos alguns fundos recentes. No dia 14 de novembro chegou a R$ 2,42 e R$ 2,43 no dia 21 de novembro. De lá para cá melhorou um pouco, mas voltou à região aqui dos R$ 2,46. O topo mais recente vai estar aqui, ó. Em agosto, dia 13 de agosto, chegou a R$ 3,39. Sabemos que Raizen, por ter aí um grau elevado de alavancagem, também aí projeções de grandes investimentos para o médio prazo, né? Daqui a cerca de 5 anos, a companhia vai investir forte na questão das plantas do etanol 2G, e com a expectativa de aumento de juros, acaba pressionando também as ações de Raizen. Saindo de Raizen, vamos falar um pouco de Cosan. Cosan, que é a holding que tem ali o controle de participação, né, juntamente com a Shell, na Raizen. Cosan também vem em quedas fortes, R$ 9,36, está caindo 42% nos últimos 12 meses. O PL está 7, pelo cenário da companhia, um PL bem atrativo. PVP também é um dos menores aí, 0,8. E o dividend yield, assim como Raizen, não é o ponto forte de Cosan, também quase 5% de dividend yield. O Cosan é uma holding, nós chamamos de alocadora de capital. Então, uma holding com perfil aí de buscar investimentos nos setores essenciais do Brasil. Ela faz ali toda a alocação de capital e ela busca o crescimento ali das suas operações e também o market share. Então, uma holding bem agressiva nessa parte de investimento, né? Diferentemente de Bradespar, que eu tenho na carteira, Cosan é uma holding muito mais focada em alocar capital e extrair valor de crescimento de operações. Falando um pouco aqui dos detalhes mais de fundamentos de Cosan, a gente observa que o PL, que é o preço-lucro, está na casa de 7,8, já teve menor em 2021, na casa de 6, porém, quando a gente olha a média aqui em cima, de 21, é o menor PL aí, juntamente com 2021, nessa região de 7. Né? Outro ponto importante também de Cosan é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,8, é o menor histórico desde 2014, estava em 1,5, de lá para cá ficou nessa média de 1,9, agora preço sobre o valor patrimonial está em 0,8. Né? Vale lembrar, para você que acompanha o nosso canal, quando o PVP aqui está abaixo de 1 ou na linha de 1, significa que, com base nesse indicador, a companhia está bem atrativa. Então, Cosan hoje 0,8 é o menor PVP desde 2014. Outro ponto importante também, temos o ROI aqui da companhia, está na região de 11, né? Melhorou um pouquinho na comparação a 2022,
2023 chegou a 11%, próximo da média dela de ROI, que é na região de 13%. O que pega muito em Cosan, assim como Raízen, é a questão da alavancagem. Então você pega aqui a dívida líquida versus EBITDA hoje de Cosan em 3,8. Então você tem um grau de endividamento elevado. E quando você tem expectativa de maior crescimento no CDI, que é a curva de juros, com aumento da taxa básica de juros, que é a Selic, você tem uma queda forte nas ações. Então você tem todo esse cenário desfavorável para a questão de juros e também endividamento de Cosan e Raízen, e você observa que Cosan está bem atrativo. Eu tenho na carteira Cosan, gosto bastante de holding pela característica de entrega de valor. Como falei, diferentemente de Bradespar, que é uma holding mais passiva, somente ele recebe os dividendos e distribui e tem a equivalência patrimonial. Cosan tem um perfil um pouco mais arrojado, uma empresa que busca ali entregar mais crescimento nesse momento do que dividendos. Porém, quando ela resolver essa questão da alavancagem, a empresa pode aumentar, inclusive, aí o seu aumento de distribuição de dividendos. Saindo aqui das duas empresas, vamos falar um pouco das notícias que nós temos recentemente. A Raízen aqui está estudando vender cerca de 1 bilhão em usinas que ela tem aqui. Tivemos, inclusive, algumas perguntas no nosso canal se ela estaria vendendo algumas usinas de etanol. Na verdade, a companhia está fazendo uma reformulação na sua estrutura para melhorar a alavancagem e também vender alguns projetos ou ativos que ela tem aí que não vai carregar no longo prazo. Então, a Raízen aqui pretende vender cerca de 1 bilhão em usinas de geração distribuída, energia renovável aqui de pequeno porte, nos próximos meses, né, segundo aqui uma avaliação de um jornal, mas a empresa já sinalizou isso no passado, assim que ela começou os investimentos mais destinados às plantas do etanol 2G, que é o objetivo dela. A empresa começou já a ter um planejamento de vender alguns ativos que não vão ser essenciais aí no longo prazo. Então, 1 bilhão de reais em ativos, devemos ter aí o anúncio nos próximos meses da companhia. Saindo aqui de Raízen, vamos falar um pouco do acordo que nós tivemos entre Mercosul e também a União Europeia. É importante entender, vai mais em destino, mais favorável ao agronegócio, né? Não só no Brasil, mas nos países que têm participação e também integram o Mercosul. Então, o agronegócio deve ser mais favorecido com esse acordo, ainda precisa passar por algumas aprovações, então não é de imediato esse efeito desse acordo entre Mercosul e a União Europeia, vai depender aqui da validação do Parlamento Europeu e também do Conselho da União Europeia. Mas o que é importante a gente entender, tudo vai se ligando. Então você tem ali os investimentos de Raízen até final de 2030 nas plantas do etanol 2G e agora esse acordo aqui deve favorecer muito as empresas de açúcar, etanol também. Temos aqui outras commodities como parte de carnes, né, proteína, frigoríficos, parte de milho, arroz, entre outros também. E o açúcar e etanol deve ser muito favorecido, principalmente nas exportações, né, do Brasil para a União Europeia. Sabemos que o mercado hoje de etanol ele é bem competitivo no mercado interno, que é o Brasil. Então você tem ali a gasolina, etanol sempre competindo pela questão do custo, né, benefício na hora do abastecimento, na hora da venda ali. E na Europa, por exemplo, você tem aí um uso maior do etanol, principalmente nessa questão de transição energética. Então você vê que esse acordo, apesar de não ter uma validação imediata, vai beneficiar aí no médio e também no longo prazo. Assim que a Raízen finalizar as plantas do etanol 2G até o final de 2030, a empresa deve estar com um bom nível de produção e com certeza vai ter maiores ganhos nas exportações para a União Europeia. Então você vê que tudo vai
se conectando a favor de Raízen e também de Cosan no longo prazo. Porém, nesse cenário atual, a gente observa essas quedas nas cotações, né? Não só no Brasil, mas também questão de juros e também a parte fiscal acabam impactando as empresas como um todo. Mas, se você investe em Raízen ou Cosan, é importante você entender esses aspectos que podem garantir excelentes resultados das companhias no médio para longo prazo. Então, falamos nesse conteúdo de informações importantes, relevantes a respeito de Raízen, Cosan também, que é a holding. Falamos também desse acordo entre Mercosul e União Europeia, que deve favorecer o agronegócio, não só do Brasil, mas também de outros países que fazem parte do Mercosul. E no Brasil nós temos ali o etanol e açúcar como grandes protagonistas no longo prazo, né? Assim que a Raízen finalizar as plantas do etanol do G, a empresa vai ter uma capacidade produtiva e também grandes níveis de exportações com receitas dolarizadas, com receitas também vindas de euro que podem ajudar muito no crescimento da receita das margens de Raízen. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!